Oi pessoal, estou gravando esse vídeo. Deixa eu chamar vocês. Estou gravando esse vídeo completamente improvisado porque eu quero conversar sobre um tema que o Senhor está falando no meu coração. E eu senti de gravar esse vídeo para postar no meu canal do YouTube que tá parado, que eu pretendo voltar, ok? Mas é um devocional junto com vocês, né? Que eu vi uma menina fazendo e eu achei interessante, então a gente vai fazer juntos ou juntas, né? Bom, o tema é guardar o coração. Como que a gente guarda o coração em Deus, né? É uma coisa que eu tô aprendendo ainda e eu dei uma estudada e tal. Até falei com a minha esposa sobre isso. Primeiro a gente vai ver o que a Bíblia nos instrui, né? Sobre guardar o coração. Eu tava dando uma olhada aqui e pega o seu caderninho, né? Você que está com o seu caderninho aí, pega o seu caderninho, vamos anotar os nossos versículos bases. Bom, nosso primeiro versículo-chave que você vai anotar no seu caderno. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Nada mais, nada menos que o sábio de Salomão para nos ensinar sobre o coração, né? Vamos lá. Capítulo 4, verso 23 diz assim: De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É bem interessante, né? Porque a Bíblia nos diz que tudo que está no nosso coração é nítido, né? Então, os nossos sentimentos. Não que os sentimentos venham no coração, mas às vezes vem, né? Tô falando cagada já. Mas é interessante porque tudo vem do nosso coração. E a gente tem que cuidar com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente vê, com o que a gente ouve. Porque o nosso coração, ele é muito precioso pro Senhor, sabe? E é tão precioso que na Bíblia diz que nós devemos cuidar do nosso coração porque ele é precioso pro Senhor. Quando Deus diz que a gente deve adorar o Senhor de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Todo o nosso entendimento, né? Então a Bíblia ela já dá que o coração é mais importante para nós, né? O coração dá vida, o coração procede, literalmente, o coração procede vida. E esse é um dos versículos que a gente tem o versículo 7, 1. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos no seu coração. Em seu coração. Então, vamos lá. Primeira chave pra gente guardar o coração. Guardar os mandamentos do Senhor. Primeiro mandamento pra gente guardar o nosso coração, Deus. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Sim. Total. Primeira coisa. Segunda coisa. Conservar os mandamentos do Senhor em nosso coração. Tem um versículo que eu não lembro onde que tá, lá em Provérbios, que diz assim que nós devemos escrever os mandamentos do Senhor. Ele diz assim: escreve os meus mandamentos na tábua do teu coração. A gente escrever e lembrar que o Senhor é o nosso Deus, que Ele nos protege, que Ele nos ama. E lembrar os erros pra gente não pecar contra Deus. E esse é um dos principais, assim, dos passo a passo, como eu diria, como você guarda o seu coração, confiando no Senhor, confiando no que Ele tem pra você, confiando no seu caminho. Então, e tem um versículo, né? Que é isso que eu acabei de ler. Conserve os meus mandamentos em seu coração. Provérbios 17, verso 1. E nós temos outro versículo também, que é Filipenses capítulo 4, verso 8. Tem que pensar. Por quê? Porque a gente tem que pensar em tudo que é bom, tudo que é agradável aos olhos de Deus. Nós não devemos pensar em nada que não vem do Senhor, que vá trazer iniquidade, que, sabe? Ó, diz aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitoso, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama,
Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Vou ter que espirrar. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que, sabe, que esteja no nosso coração, que nós possamos ter um coração puro perante a Deus. Porque a Bíblia também diz, né? E os de coração puro verão a Deus. E os que o coração puros para as coisas boas, sabe? Você tem pureza. O que é, né? Quando a Bíblia diz lá que a gente temos que ser puros para as coisas boas. Não, puros para as coisas más e sábios para as coisas boas. Você já viu esse? Tem um versículo que diz que a gente tem que ser como criança, né? E alguma coisa assim. E é interessante porque Deus não tá dizendo que a gente tem. Eu vou até achar o versículo. Achei um versículo aqui, ó. Mateus 18, verso 1 diz assim, ó. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus disse: chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aqueles que se humilhar como essa criança é maior no reino dos céus, e quem receber uma tal, não é esse versículo que eu ia achar. Mas eu vou achar, vou botar aí depois outra vez. Mas aqui é um pouco disso. Porque, assim, o que Jesus está dizendo? Que a gente tem que ser puro. Que nós devemos estar com o nosso coração puro em Deus, sabe? Puro para as coisas más, tipo assim, vir alguém e falar, porque não sei o que aconteceu, e fulano fez isso, não sei o que. Ou alguém fala uma coisa besteirinha e você vem com aquele pensamento contaminoso. A gente tem que ser puro nisso, tipo, não entender, tipo, sabe? Você entende? E tem que ser sábio nas ações que a gente tem, sabe? Nas nossas atitudes perante as coisas. E uma coisa que isso é você ser puro, você ser bondoso, você, sabe? E uma coisa que eu ia falar, isso ajuda muito. E sobre, também tem um versículo que eu anotei, que diz, não farei coisa injusta diante dos meus olhos. Salmo 101, verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Não verei coisas que o Senhor não iria ver. Ai, Ana, o que isso tem a ver com o coração? Isso tem tudo, porque se o nosso coração procede a vida, se o nosso coração procede as coisas de Deus, isso tem tudo a ver, porque se nós queremos viver para o Senhor, nós temos que ter um coração voltado ao Senhor, sabe? Não adianta a gente tentar buscar o Deus e a gente continuar vivendo da maneira que a gente vive, vendo as coisas que a gente ainda vê. E se nós, os puros de coração verão a Deus, se você for como uma criança, uma pureza, você pode ver o seu Deus, sabe? Estou falando sobre isso e tem tudo a ver com guardar o coração, tem tudo a ver porque é uma das chaves. Eu tô acabando o vídeo já, mas Jeremias, verso 29, capítulo 13, diz assim, deixa eu já, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Buscar de todo o seu coração. Clamar ao Senhor, o seu coração precisa estar voltado ao Senhor. Precisa estar guardado no Senhor. Porque se o seu coração estiver guardado, você tiver a confiança que você tem no Senhor, decepção nenhuma vai te pegar. Não digo que você não pode, né, sofrer, porque isso é impossível você não sofrer. Mas como que eu posso dizer? Isso acaba que livra muita coisa, porque às vezes você evita, né? Você pode evitar que isso aconteça porque você confia no seu Deus. E é muito interessante, sabe? Você confia no seu Deus e você tem amor pelo seu Deus e você sabe que Ele tem o melhor para você. Então você não se decepciona tão fácil. Porque você cuida, você vigia nas coisas que entram no seu coração, nas coisas que entram na sua cabeça. E assim você se torna uma mulher melhor para o Senhor. Uma mulher, um homem de Deus melhor para o Senhor. Então vamos pontuar aqui as coisas que a gente já tá no vídeo, que tá ficando bom. Como guardar o coração.
A gente lembra que do nosso coração procede a vida. A gente lembra que o Senhor disse que a gente deve guardar, entre tudo, guardar o nosso coração, porque também a boca fala que o coração está cheio. Então, se você tá com o seu coração cheio de coisa porcaria, vai sair abobrinha da sua boca, mas se você está cheio de Deus, vai sair Deus da sua boca. Então, que a gente lembre disso, que a gente conserve a palavra do Senhor no nosso coração, escreva a palavra dele no nosso coração, né? E a palavra disso, eu acho que é Salmos 91, né, que diz. Não lembro, enfim. Que a gente possa estar assim com o Senhor, né? Guardando todas as coisas. Que a gente cuide do que entra na nossa mente e que sai da nossa boca. A gente vigia os nossos pensamentos, que a gente busca o Senhor, sabe? A gente busca o Senhor de todo o nosso coração, que a gente cuida do que a gente vê. Porque às vezes a gente vê e pensa que, ai, nada, mas aquilo fica na mente, aquilo contamina, então a gente vigia nisso. A gente busca Deus de todo o coração para se manifestar em nós e que a gente seja feliz com Jesus Cristo e guarde o nosso coraçãozinho, se cuidando de si mesma, cuidando não só, né, do próximo, que geralmente a gente, mas cuidando principalmente do nosso relacionamento com Deus e do que entra e sai do nosso coração. Amém. Beijo.